queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 36 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os adjetivos e nós temos o seguinte objetivo. Nós vamos reconhecer os adjetivos nas orações e nos textos e nós vamos identificar a quem eles se referem, a qual substantivo ele se refere, certo, pessoal? Eu peço que vocês peguem lá o caderno de vocês de língua portuguesa, né? Coloquem lá a aula 36, adjetivo, e deixem em mãos lápis, caneta, borracha, para a gente ir anotando durante as aulas. Combinado? Muito bem. Então, para começar, né, essa compreensão do adjetivo e a que substantivo ele se refere, nós faremos uma leitura de um poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, que se chama Infância. E o nosso poema diz assim: Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Meu irmão pequeno dormia. E eu, sozinho menino, entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Mamãe ficava sentada cosendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro, que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a história de Robinson Crusoe. Então, no poema, a prof imaginou que talvez vocês não tenham compreendido algumas palavrinhas. Quando o Carlos Drummond de Andrade disse assim, por exemplo, minha mãe ficava sentada cosendo. Vocês compreenderam o que quer dizer? O que a mãe fazia? Se ela ficava sentada cosendo? Vejam que não é cozinhando. Olhem só a palavrinha. Cosendo. Outro verso. Uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. O que essa voz faz que ela aprendeu a ninar nos longes da senzala? Que lugar é esse? E diz também o poeta que lá longe meu pai campeava. O que o pai fazia? Tá? Vamos compreender e aí nós vamos voltar lá no poema, tá? Pulei. Então, cosendo significa costurar. É derivado da palavrinha coser. Então, se a mãe ficava sentada cosendo, o que a mãe fazia? Ela estava costurando, né? Ninar é fazer dormir ao som de cantigas. Quando se canta para a pessoa dormir, bem baixinho ali, né? E a senzala é o alojamento dos escravos, onde os escravos ficavam, tá? Campeava é derivado da palavra campear, que significa cavalgar, andar a cavalo. Então, a mãe ficava sentada costurando, para vocês compreenderem o que é que está acontecendo nesse poema. Uma voz que aprendeu a fazer dormir com cantigas lá longe nos alojamentos dos escravos. E lá longe o pai cavalgava. Vamos olhar o poema então novamente? Olhem só. Então, o que está acontecendo aqui? Infância é o nome do poema e vejam que o menino está contando a história, né? Ele diz que o pai montava cavalo, ia para o campo, a mãe ficava costurando, o irmãozinho pequeno dormia e ele sozinho lá entre as mangueiras brincando e lendo uma história do Robinson Crusoe, né? Quando dava meio-dia, né, na hora do almoço,
uma voz, né? A voz da escrava, provavelmente, que aprendeu a ninar lá enquanto ela estava na senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. E ela fazia um café preto, que nem ela, né? Que nem preta velha. Café gostoso, café bom. Enquanto a mãe ficava costurando, a mãe chamava a atenção do irmão mais velho. Não acorda o menino, pequenininho, né? E ela parava o berço, né? Tirava o mosquito que tinha pousado nele lá, suspirava fundo, ainda bem que o bebê não acordou, né? E enquanto isso, o pai estava lá longe campeando, né? Cavalgando nos matos da fazenda e ele lendo a história do Robinson Crusoe e nem sabia que a história dele era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Então agora nós compreendemos o poema, né? Mas e Robinson Crusoe, vocês sabem quem é? Já ouviram falar? Né? A prof já deu uma dica. É um livro, né? É personagem de um livro, tá? Então o eu lírico, que é o menino que lê o poema, ele fala, né? Que ele não sabia que a história dele é mais bonita que a de Robinson Crusoe. Mas como é que é a história de Robinson Crusoe? Vamos compreender? Então, Robinson Crusoe é o personagem título, isso quer dizer que ele é personagem e é também o nome do livro, de um livro criado pelo inglês Daniel Defoe, que foi publicado originalmente em 1719, né? Nesse livro, ele conta a história de um náufrago que passou 27 anos, pessoal, 2 meses e 19 dias numa ilha remota e deserta, ao longo da costa venezuelana. Então, o navio dele naufragou e ele passou todo esse tempo na ilha. E o livro relata as aventuras e tudo que ele viveu lá, né? As ferramentas, cordas e tábuas e outros utensílios, que é o que o Robinson Crusoe tinha, né, na ilha, foi o que ele conseguiu tirar do navio acidentado, né, e que ajudaram ele a passar todos esses anos, né, na solidão nessa ilha, ok? Aqui a prof trouxe uma capa de uma das versões do livro para vocês verem, né? Caso vocês tenham interesse, pessoal, lá no site lelivros.us ou lelivros.love, L-O-V-E, tem o livro para vocês lerem online ou baixarem. É bem legal, né? O mesmo livro que o eu lírico do nosso poema estava lendo e ele diz que ele não sabia que a história dele era mais bonita que a de Robinson Crusoe, né? Mas, enfim, a nossa aula é sobre adjetivo, né? E a prof usou o poema para mostrar para vocês o que é um adjetivo e que vocês compreendam a que substantivo ele se refere. Vamos lá, então? Então, o que é que são adjetivos? São as palavrinhas que servem para caracterizar um substantivo, para dar características, ok? Vejam aqui, por exemplo, café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Percebam que a palavrinha preto está caracterizando a palavra café, que é um substantivo. Está dizendo que tipo que é o café. A palavrinha velha está caracterizando o substantivo preta. E nesse caso aqui, a palavrinha preta está dando nome para a escrava, né? Que cuidava lá da fazenda. Então, está agindo como um substantivo. Café gostoso, café bom. A palavra café, neste trecho, tem 3 características diferentes, 3 adjetivos: preto, gostoso e bom. Então, isso é um adjetivo, é a palavrinha que serve para caracterizar um substantivo, que é o nome de alguma coisa. Ok, pessoal? Né? Então, quem não lembra, anota lá no caderninho que a prof colocou resumido aqui por escrito, né? E essas características que são atribuídas ao substantivo através do adjetivo podem ser qualidades, podem ser defeitos, pode ser um estado ou um modo de ser. Olhe mais um exemplo.
Naquele dia, a neve branca cobriu até as árvores, né? A palavrinha branca dá uma característica para a neve, ok? Está dizendo como é que a neve é, né? Outro exemplo. Aquela cidade moderna tinha tudo o que você pudesse imaginar. A palavrinha moderna, nesse caso, está caracterizando, dizendo como é que é a cidade. Então, este adjetivo aqui, moderna, se refere ao substantivo cidade. Ele é referente à palavrinha cidade, já que ele caracteriza o substantivo cidade. Exemplo 3. Aquele cão estava infectado. Onde está o adjetivo? A palavrinha que caracteriza algo. Infectado. Mas caracteriza qual substantivo? A palavrinha cão, que está aqui na frente, ó. Não significa que adjetivo e substantivo estejam lado a lado, pessoal. Aqui no exemplo 2, cidade, substantivo e adjetivo moderna estavam juntinhos, né? Um do ladinho do outro. Porém, no exemplo 3, o adjetivo está lá no final da frase e o substantivo a quem ele se refere está aqui na frente, ó, o cão, tá? Não é a palavrinha estava, então não pode pensar que o adjetivo está logo do ladinho ao substantivo que ele caracteriza. Precisa olhar a frase com atenção e localizar corretamente, tá? Sempre você vai fazer o seguinte, vai achar a palavrinha que indica uma característica, vai voltar para a oração, para o texto e vai localizar a quem ele se refere, quem ele está caracterizando. Ok, pessoal? Vamos ver um texto para vocês compreenderem melhor isso? Né? Quem é essa menininha? Lembram? Ah, Narizinho, falamos dela. Então, o texto diz assim. Narizinho. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, a Lúcia, a menina de narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Então aqui a prof colocou algumas palavrinhas em destaque, que são os adjetivos, tá? Então a palavrinha branca, que é a primeira que a prof deixou em destaque aqui, percebam que está caracterizando o substantivo casinha. Porque quem que é branca aqui? A casinha, né? A casinha é branca. E a outra palavra em destaque? Encantadora. E agora, esse encantadora está se referindo a qual substantivo? Quem está sendo encantadora? A neta, né? A mais encantadora das netas. Então, vejam que aqui, ó, o adjetivo está depois do substantivo e aqui o adjetivo está antes do substantivo, não está depois, né? E essa outra palavrinha aqui, arrebitado. Quem que é arrebitado? O narizinho da menina. Então, arrebitado é o adjetivo da palavra narizinho. E gostosos? Gostosos é característica de quem? Do bolinho e do polvilho, né? Então, aqui a prof deixou especificado por escrito, né? Aquilo que a prof explicou lá no texto. Se vocês querem ler com calma, podem rever novamente, ok? Para identificar o substantivo a qual o adjetivo se refere, vocês não podem esquecer que sempre vocês vão levar em consideração, né, o contexto. O que é o contexto? É a frase, é o texto no qual o adjetivo está inserido. Porque nós já vimos que
O adjetivo pode estar ao lado do substantivo que ele caracteriza, ou pode estar bem longe dele, né? Como a gente já observou lá no texto. Então, vejam mais alguns exemplos. Ele é um homem gentil e educado. Neste caso, os adjetivos gentil e educado são características do substantivo homem. E eles estão lado a lado, né? Adjetivo e substantivo que ele caracteriza. Porém, observem neste trecho que a prof trouxe aqui. Inaugurado no final do ano passado, o restaurante Bistrô, né? Bistrô é um ambiente ao mesmo tempo sofisticado e descontraído. Percebam que os adjetivos sofisticado e descontraído se referem ao restaurante. São características de quem? Do restaurante Bistrô. E olha onde é que está a palavra restaurante aqui em cima. E eu tenho um adjetivo no final da frase que está caracterizando esse substantivo lá atrás. Então, nem sempre o adjetivo e o substantivo ao qual ele se refere estão lado a lado, ok? E é preciso fazer o quê? Analisar o contexto. Eu precisei analisar este parágrafo para descobrir que a palavra descontraído se refere ao restaurante, que a palavra sofisticado se refere ao restaurante, ok, pessoal? Então, concluindo, o que é que são adjetivos? As palavras que servem para caracterizar os substantivos. Eles podem estar ao lado do substantivo, antes, depois, longe do substantivo. E eu preciso fazer o quê? Levar em consideração o contexto, a frase, o parágrafo, para eu dizer a quem ele se refere, quem ele caracteriza ou o que. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Prof, lembra que sempre vocês têm atividade para fazer sobre o tema, né? Não esqueçam disso. A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais, tchau!